Bom, Eclesiastes capítulo 12, está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho dizer, não tenho mais neles contentamento. O Dr. Billy Graham, o maior evangelista desse último tempo, que ainda está vivo, perguntaram para ele, fizeram uma pergunta: o que o senhor tem a dizer nessas décadas de ministério? O que o senhor pode dizer para nós? Ele responde e diz: eu vou falar sobre a brevidade da vida. Eu nunca achei que a vida passasse tão depressa. Eu nunca achei que o tempo passasse tão depressa. Num piscar de olhos, eu já estou velho e o meu ministério terminou. E passou muito rápido. E isso que nos leva a entender que a vida passa rápido. Salmo 90 diz que os nossos anos passam como um conto ligeiro. É rápido. Nós temos pouco tempo. E qual é a parte da nossa vida onde temos mais disposição, mais energia, mais graça, mais força? É no período da mocidade, é na juventude. Essa é a hora. É a hora do quê? É a hora de você agora começar a ter bagagem. O momento da juventude é o momento de ter bagagem, de adquirir experiências. É o momento de adquirir experiências profundas com Deus. É o momento de buscar como nunca buscamos. É o momento de adquirir marcas. Agora é o momento de ser perseguido. É o momento de pregar o evangelho. É o momento de fazer votos que você nunca fez antes. Esse é o momento. Porque como Billy Graham disse, a vida vai passar breve, a brevidade da vida. E o que você vai ter ao Senhor para mostrar quando chegar aquele dia? Louco, amanhã te pedirão a alma, o que tens preparado para Ele? O que você vai ter preparado? Então esse é o momento. Ao contrário do que se prega, ao contrário do que se ensina, e essa mensagem que está sendo gravada, que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina paupérrima, superficial, carnal, diabólica, que estão matando a geração de profetas da manhã, ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus. Um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem. Um evangelho de festa gospel, um evangelho de encontro jovem gospel, um evangelho que não tem dor, disse a geração extravagante, o louvor extravagante, a geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente, egoístas, arrogantes, prepotentes. E essa doutrina de evangelho jovem está matando a geração. Não há exceção para o evangelho. Não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovem, evangelho para adolescente, um tipo de evangelho para cada um. O evangelho é para todo que crê, é para todo homem que tem a idade da razão. Aliás, é tão contra a cultura bíblica esse ensinamento jovem atual, é tão contra a cultura, que o fardo mais pesado é tirado dos jovens, dado aos anciãos, para atrair jovens, para ter crescimento de igreja. Mas biblicamente os jovens são os que Deus mais exige. Na Bíblia os jovens são os que mais padecem. Eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18,
um adolescente jovem, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum, eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum. Eu vejo um jovem viver uma vida intensa, um jovem receber uma palavra profética, um sonho, e Deus, para cumprir isso, leva ele ao calabouço, leva ele à cova, leva ele a ser preso, ser vendido, ser enganado, e 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escárnio. Não teve tempo. Eu não vejo no registro de José saindo para dar volta com garotas. Eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel. Eu não vejo José parando para tomar um sorvete ou comprar uma roupa da M. Officer, Iodice, Zump, uma bolsa da Carmin, Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton. Eu não vejo esse tipo de coisa. Eu não vejo. O que a gente vê hoje são jovens arrogantes, materialistas, carnais, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo José. Eu vejo José passar todas essas afrontas e não pecar um só momento, e ainda ser levantado o rei do Egito, cheio de marcas, de dores, porque isso é o verdadeiro evangelho. Não fosse chamado só para crer em Cristo, mas padecer por Ele. Filipenses. Eu vou até o jovem Davi, também 17 anos, mais ou menos essa idade, que muitas mães e pais e pastores evangélicos colocam o nome nos seus filhos de Davi. Eu não vejo Davi em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas. Eu não vejo Davi malhando, ficando com os bíceps grandes e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saul. Eu não vejo Davi com um Discman, com um MP3 no ouvido, ouvindo musiquinhas gospel e paquerando as meninas. Eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha. Eu vejo ele afrontando Golias, quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu. Eu vejo ele dizendo: quem é este incircunciso filisteu? Se Deus me deu a ovelha do leão e do urso, também me entregará esse filisteu incircunciso. Eu não vejo Davi tendo esses prazeres. Eu vejo Davi sendo ungido rei, recebendo uma palavra profética. E eu vejo os pastores liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante. Mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética, só que ela se cumpriu 13 anos depois de uma perseguição implacável de Saul sobre Davi. Davi teve que aprender a viver da fé. Davi não contou com conforto. Davi teve que pelejar. Davi teve medo. Davi recebeu marcas e afrontas. Depois foi levantado o rei. Não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente tem visto. Eu vejo o jovem Estevão. O que eu vou dizer desse jovem? O que eu vou dizer do jovem Estevão? Também mais ou menos 17 anos. O primeiro mártir do Novo Testamento, da igreja. A Bíblia fala que Deus, através de Estevão, pelas mãos de Estevão, faziam sinais e maravilhas. E muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão. Não compare um jovem desse século com Estevão. Não ouse dizer que você é parecido com Estevão.
Não me diga que você é um cristão radical. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Ela peca de maneira extravagante. Não me diga, ser extravagante é ser como Estevão, 17 anos, sendo o primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que ele pregava. Então os fariseus lançam mão dele e levam para o sinédrio. Então o discurso de Estevão, um dos maiores discursos da Bíblia. O capítulo 7 inteiro de Atos é dedicado ao discurso de Estevão. E ele é tomado de uma sabedoria, de uma ciência celestial. E ele explica desde Abraão da Mesopotâmia até a lei de Moisés. E o Cristo crucificado que os fariseus, aqueles que resistem ao Espírito de Deus e que mataram os profetas, crucificaram a Jesus. Então eles se enfureceram, tomaram a Estevão para o apedrejar. Então Estevão vê o céu aberto, o trono de Deus e o Filho de Deus à destra. Então eles o apedrejam e Estevão diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Então com o seu sangue confirma o testemunho dos mártires, confirma o avanço da igreja primitiva, confirma qual seria o modelo da juventude, o modelo da mocidade da primeira igreja. Seria de sangue derramado, seria de martírio. O primeiro mártir não foi um ancião, o primeiro mártir não foi um profeta, o primeiro mártir não foi um líder velho, foi um jovem. Agora me responda, aonde tem essa doutrina de festa gospel? De geração pintada, cara pintada, de camisetas dizendo eu sou apaixonado por Jesus, dizendo que somos cristãos extravagantes. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, isso é uma mentira. Paulo, o maior doutrinador da Bíblia, fundou a doutrina eclesiástica, fundou as igrejas, as primeiras igrejas cristãs, formou muitos discípulos, obreiros e cooperadores. Um dentre eles era Timóteo, onde ele manda a primeira carta e a segunda carta ao seu servo Timóteo, bispo da igreja de Éfeso, vinha ser logo depois, logo seguinte. Ele diz em 2 Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Foge, Timóteo. Qual o conselho doutrinário para o jovem cristão? Para o jovem cristão no ministério? Fugir dos desejos da mocidade. A mocidade, o tempo que Salomão diz, a juventude, ela tem atrativos especiais e diferentes da idade mais velha. Os desejos da mocidade são as paixões dos jovens, namoros fora de época, usufruir do prazer, sair, bares, festas, cinemas, filmes. Eu não vou nem dizer de ficar, que eu não posso colocar ficar numa palavra dessa, mas eu sei que a igreja atual fica. Mas desculpa você que fica, você não pode ser chamado igreja, você não pode ser chamado cristão, infelizmente. Mas ele está dizendo esse tipo de paixão, ele está querendo dizer para Timóteo, não seja um jovem comum. Timóteo, não seja comum, não tenha a postura, o padrão cultural e social dessa juventude. Foge desse tipo de desejo, desse tipo de vida. Foge, se afasta. Você é diferente, você tem um chamado. Não vivemos como jovens vivem.
Não ficamos como eles ficam, não namoramos como eles namoram, não saímos como eles saem, não saímos aonde, não vamos para onde eles vão. Foge. Uma coisa que tem destruído o ministério e o chamado de muitos jovens são os relacionamentos, os romances, as paixões. Se uma coisa que o diabo tem investido pesado, e se uma coisa que tem tirado o jovem da igreja, que tem feito ele desviar, são as paixões, os relacionamentos. Pessoas que desistem da causa, da cruz de Cristo, da porta estreita e do seu chamado poderoso, por causa de um relacionamento, por causa de um casamento precoce, por causa de um namoro ilícito, por causa de um sentimento passageiro pelo outro sexo. Paulo diz: foge disso, foge dessas coisas, você não nasceu para isso, foge disso. Isso deturpa, isso estraga, isso condena, contamina o chamado cristão para o jovem. Muita gente tem caído na fé, tem desanimado de Cristo, tem deixado de orar, de ler a Bíblia, tem querido desviar, tem aberto mão do seu chamado por um pobre relacionamento, por um desprezível relacionamento. Como se um relacionamento fosse a coisa mais importante. E não é. Eu vou dizer o que é o relacionamento. Ninguém prega isso. Mas o apóstolo Paulo diz assim: os solteiros, eu tenho um mandamento, que fiquem como eu. Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Não estou inventando nenhuma heresia. Estou repetindo 1 Coríntios capítulo 7. Todavia, para não se abrasar, é melhor se casar. Mas os tais terão tribulação na carne, porque o casamento é uma tribulação. Muito cuidado com isso. Mas não foi para isso que nós nos chamamos. Porque Paulo diz isso? Porque Salomão escreveu isso? Porque eles sabem que ninguém conseguirá gastar sua energia, disposição na sua juventude, não conseguirá gastá-la para Deus, se dividi-la com um relacionamento precoce. É impossível. Por isso Deus me privou durante 10 anos de relacionamentos, para que eu usasse os meus 10 anos única e exclusivamente para Ele, para o serviço dEle. Em momento nenhum eu estive ansioso, em momento nenhum eu perdi o controle por não ter tido um relacionamento nesses 10 anos. Se você que está aqui e você que vai me ouvir está tendo relacionamento, você sabe o que eu estou te dizendo. Você sabe o tempo que você perdeu ou está perdendo com esse relacionamento conturbado, com essa atração física, com esse sentimentalismo que divide a cruz de Cristo. Você que deixou, sabe quanto tempo você perdeu. Sabe que se pudesse voltar atrás, você não teria se relacionado tão jovem. Você teria gastado com o Senhor. Lembra do teu Criador. Foge dos desejos da tua mocidade. Pastor, mas a pressão no colégio, a pressão na família, a pressão onde eu trabalho. Deixe o mundo te pressionar. Essa é a cultura humana, a cultura mundana. A cultura cristã te aprova, a cultura cristã te abençoa. Não ande pelo que a sociedade diz, ou tua família, ande pelo que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz: lembra-te do teu Criador nessa época.
Se você lembrar de Daniel capítulo 1, quando Israel foi cativa à Babilônia, foi levado ao cativeiro babilônico. E os magistrados de Nabucodonosor escolhem dentre eles os jovens, cheios de ciência, cultura e inteligência, aptos para o serviço na Babilônia. A Bíblia diz que dentre eles escolheram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Azarias, Ananias, Azarias, Misael e, quem lembra? Ananias. Ananias, Misael e Azarias. E levaram para aprender a doutrina babilônica e o idioma, a linguagem dos caldeus. E eles determinaram que aqueles alunos deveriam receber uma medida de ração, os manjares do rei, durante um período. A Bíblia diz que Daniel e os outros 3 não quiseram se contaminar com os manjares do rei. Convenceram os oficiais e disseram: se daqui a algum tempo nosso semblante estiver melhor e não causar mal a nós, você vai ver que não é necessário essa comida. Então passa-se os dias e os semblantes deles estão melhor do que aqueles que comeram da ração. O que eu quero trazer para isso? Eram 4 jovens, principalmente Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam o nome depois. Eles, numa nação ímpia, eles, no meio de uma cultura ímpia, eles, na sua mocidade, decidiram não se contaminar com o manjar dos deuses da Babilônia, não se sujar. Nós vemos que Nabucodonosor faz uma estátua melhor, decreta uma ordem que é o som da gaita, do pífaro e dos instrumentos. Quem não adorasse Nabucodonosor, quem não adorasse a estátua que Nabucodonosor fez, seria lançado na fornalha. E de repente toca as buzinas, a gaita, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelham. Um dos guardas vai a ele: meu rei, há 3 jovens que não fizeram caso da tua lei e não se prostraram diante da sua estátua. O rei manda lançar na fornalha. Onde nós podemos encontrar jovens que não abram mão da doutrina e do evangelho e sejam dispostos a serem jogados na fornalha? Olha que geração é essa! Que evangelho fraco hoje! Que geração de cristãos jovens superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive. Não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada. Mesmo assim eles o negam, eles blasfemam, eles usam seus corpos para prostituição, eles decretam festas para satisfazer o seu desejo carnal. Esses jovens não arriscaram a sua vida e disseram: eu não nego a Cristo, eu não abro mão da lei de Moisés, da doutrina que foi nos confiada, nem que isso nos custe a morte. Um dos jovens toma a palavra: escuta aqui, ó rei. Saiba que nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. E se o nosso Deus quiser nos salvar, que salve. Se não nos salvar, nós não ajoelharemos diante da estátua.
Eles não estavam brincando. Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e atiram os 3 lá dentro, de sorte que os guardas que os jogaram morreram com o calor da fornalha. Eu não vou entrar no mérito deles terem sido poupados, de Cristo ter entrado e andado com eles dentro do fogo. Eu vou entrar no mérito que eles não abriram mão da fornalha. Eu vou entrar no mérito que eles mesmo com a pena de morte sentenciada, não negaram o Evangelho. Isso é ser cristão radical. Isso é ser cristão extravagante. Isso é jovem extravagante. Onde estavam as mães deles? Onde estavam os currículos escolares? Onde estavam suas noivas, suas namoradas? Onde estava a sua convicção humana? Eu vou te dizer, ela já estava na fornalha queimando. Jovens, isso é ser jovem cristão. Isso é ser jovem extravagante. Primeira Timóteo capítulo 4. Abre comigo lá. Primeiro Timóteo, no capítulo 4. Deixa aberto aí. O que então Paulo passa para os jovens? Ele dá ordenanças e direções para o discípulo Timóteo. E Timóteo é o modelo do ministério jovem, porque Timóteo era jovem. Então, o ensinamento passado para Timóteo e a conduta que Timóteo levava é o exemplo da conduta e do ensinamento do ministério jovem a ser seguido. Vamos ver o que ele passa a ele. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. Paulo vai e diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Até aí. Então ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, ninguém abra mão da tua mocidade, ninguém faça vã a sua mocidade, ninguém desperdice a tua juventude, ninguém use a tua juventude de maneira vã, ninguém despreze. Antes, ele diz aqui, seu exemplo dos fiéis. Por que ser exemplo? Você que é moço, você que é jovem, Timóteo, seja um modelo para a juventude, seja um modelo de como ser um cristão de verdade, ainda mesmo que jovem. Ser um exemplo. Então Paulo diz, ser um exemplo na palavra. Na palavra. O jovem precisa ter cuidado na maneira dele falar. A palavra aqui não é ministério da palavra, é no seu falar, no seu palavreado. No falar. O que você tem falado? O que os anciãos, ou os outros jovens, ou as pessoas que te rodeiam, ouvem sair da sua boca? Ele diz aqui, ser exemplo no seu falar. A geração de jovens desse tempo, a geração atual que se diz cristãs,
O que tem saído da boca desses jovens, o que tem se falado de palavra torpe, de más conversações, de palavras que não têm proveito, de piadas imorais, de conversas carnais, fiadas. Nunca vimos como vemos nesse século, nesse tempo. Mas ele diz, é um exemplo nas suas palavras. Você está sendo vigiado, Timóteo. Você está sendo visado. Você é visto como sal da terra, luz do mundo. Você é visto pela força das forças das trevas. Você é analisado pelo céu. E você é analisado pelas pessoas que te envolvem. O que você tem falado? Qual a sua conduta nas suas palavras? Cuidado. Ser um exemplo. Palavras que edificam. Palavras de conselho, palavras de sabedoria. A palavra de Deus tem que soar da sua boca a todo momento. Na palavra. O jovem cristão tem que cuidar daquilo que fala. Na palavra, no trato. Isso é um exemplo na palavra e no trato. Na conduta. No procedimento. Qual o seu procedimento? Qual a sua conduta, jovem? Você acha que uma conduta honesta, reta, é só para homens de 40 anos? É só para anciãos? E quem preenche posições altas na igreja? Não. Você é santuário de Deus. Habitação do Altíssimo. Ser um exemplo na sua conduta. O que as pessoas têm percebido na tua vida? Como você é visto na sociedade, na escola, no trabalho, na família, pelos cristãos, pelos seus líderes e pelos seus pais, pela sua casa. Ser um exemplo na conduta, ser um exemplo no trato, ser um exemplo no seu procedimento. Será que você não tem sido inconstante? Inconsequente, explosivo, vingativo, impulsivo, enrolado, imoral, devagar, agressivo? Ser um exemplo na conduta, jovem cristão. E você vê os jovens desse tempo, os que se dizem extravagantes e radicais, da igreja da última hora, do avivamento que estamos sofrendo, vê se eles são um exemplo na conduta. Gravidez dentro do corpo de Cristo, fora do casamento, nunca se ouve como agora. Congressos, retiros de carnaval espirituais, casais e garotas solteiras se engravidando dentro do retiro. Isso é exemplo de conduta. Jovens que se amassam nas portas da igreja após os cultos. É um exemplo de conduta. Rebeldes a pais e mães, amantes de si. É exemplo de conduta. Na sua casa são perversos, na escola são mau testemunhos, nas suas notas e na sua conduta, no trabalho são péssimos funcionários, são pessoas desonestas. Ser um exemplo na conduta, Timóteo. Ministerialmente, ser um exemplo no zelo pelos discípulos, no zelo pelo ensaio do louvor, no zelo com a Bíblia, no zelo com a oração, no zelo com as visitas, no zelo, ser um exemplo na conduta. Ser um exemplo no amor. Bíblia fala no trato e no amor. Jovem tem que ser exemplo no fundamento da fé cristã, no fundamento da palavra, no fundamento do sacrifício de Cristo, o amor. O cuidado e a atenção com os nossos semelhantes. Essa palavra dá uma outra pregação, porque é um tempo, um século, onde ninguém prega o amor.
que é o principal mandamento da palavra. É o alicerce de tudo. Ama o teu próximo e cumpriu a lei e os profetas. Isso não se inicia na meia-idade, isso se inicia na juventude. Ser um exemplo. Vocês, jovens que estão me ouvindo, têm sido exemplo no amor, têm respeitado, honrado, têm amado os seus semelhantes, têm sido um exemplo de caridade a eles. Nós temos que ser esse exemplo no amor. Se você reparar, das classes de pessoas, os jovens são as mais frias, mais rebeldes, mais individualistas, mais egoístas, mais egocêntricas, mais materialistas, mais donas de si, mais independentes, que não se preocupam com ninguém. São elas as suas paixões contra o mundo todo, mas a doutrina para os jovens é ser um exemplo no amor, ser um exemplo no trato com os seus semelhantes, com o próximo. Ame, manifeste o amor, viva, busque, procure o amor. É o que Paulo está dizendo. No amor, no espírito, na fé, que é a mesma coisa. Na vida espiritual, na fé. Essa fé, tanto a professada, quanto a fé pessoal. Ser um exemplo na fé que você professa. Isso eu vou entrar mais depois. Ser um exemplo do cristianismo que você prega, que você lê, que você ensina, na fé de Jesus. Ser um exemplo na fé. Ser um exemplo. Viva o que você prega, viva o que você lê, manifeste o que você lê, manifeste o que você prega, o que você ensina, o que você aprendeu. Ser um exemplo na fé que você professa. E ser um exemplo na sua fé pessoal. O que é isso? Geração de jovens materialista, racionalista, natural, humana, lógica, que não vive da fé, que não crê, que não é um exemplo de fé para ninguém. Você é exemplo de fé para tua mãe? A tua mãe olha você e diz: que fé inabalável que meu filho tem. O teu discípulo olha você e diz: que fé que o meu discipulador tem. Que fé poderosa. Ele não recua, ele não desanima, ele não esmorece. Que fé! Ser um exemplo na fé. Ser um exemplo que você crê em Jesus, que você vive do poder de Deus. Ser um exemplo que a fé que você lê, professa, prega, você vive ela pessoalmente e ela trabalha e se manifesta na sua vida diária. Isso é um exemplo na fé, ou não? É um cristão que está sempre em derrota, sempre devendo, sempre caindo em pecado, sempre fraco, sempre frio, sempre perdendo. Não é exemplo na fé. Ser um exemplo na fortaleza da fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na pureza, isso aqui eu quero falar depois, que vai ficar para o final. Depois ele diz para Timóteo: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persista em ler. Olha que coisa tremenda que ele falou para Timóteo. Ele não disse só: Timóteo, leia. Ele não disse só: Timóteo, estude. Estude o que? As escrituras, a lei de Deus, os mandamentos, a doutrina eclesiástica, toda a Bíblia, os livros históricos,
poéticos, os livros, os profetas menores, profetas maiores, os evangelhos, as epístolas gerais e as epístolas paulinas. Não só leia, persista em ler. Não leia, garimpe há tesouros aqui escondidos. E ao garimpar, você pode achá-los. Nunca, jamais, depois de hoje, leia mais a Bíblia. Garimpe a Bíblia. Vasculhe a Bíblia. A Bíblia diz que nele todos os tesouros estão ocultos. Nele quem? Jesus, a palavra. Persista em ler. Persista em meditar. Martinho Lutero, quando viu passagem do livro de Romanos, se trancou no quarto por 3 dias. Não comia, não bebia, até que tiveram que arrombar a porta. Porque ele estava fascinado com as Escrituras. Porque ele persistiu em orar, em ler. Persista. Não é um livro de consulta. Não é um livro de teoria, é um livro vivo, é um livro que palavras vivas vão brotar das suas linhas. Timóteo, persista em ler. Jovens, persistam em ler, aprender, absorver, dominar a palavra de Deus. Como podemos nos gabar? O que a igreja moderna faz com seus jovens? Por que eu digo que o discipulado, ensinamento, a doutrina da igreja moderna para os jovens é satânica, carnal, humana e diabólica, e não procede de Deus? Porque ela ensina um evangelho tão superficial para os jovens, e cria uma geração de jovens que não tem conhecimento bíblico. No máximo, os jovens de hoje atendem uma necessidade dada pela apostila do discipulado ministerial local, mas não tem conhecimento profundo na palavra de Deus. Não conhece a Bíblia, a exegese, a hermenêutica, não conhece o livro histórico, não conhece a diferença de fé e graça, não conhece o conceito de Deus com Davi, com Abraão, com Moisés e a nova aliança do Calvário, não conhece a doutrina rudimentar da igreja nas 12 epístolas de Paulo, não conhecem a Bíblia, não persistem em ler. No dia de amanhã será uma geração de cristãos fracos, que terá uma doutrina fraca, que não saberá ensinar a igreja, que não saberá conduzir a igreja. Por isso o humanismo, sincretismo, naturalismo, evolucionismo será inserido no corpo de Cristo, porque os líderes atuais não contam com a doutrina bíblica de Gênesis, Apocalipse. Olha como que isso é sério. Por isso eu falo que esse ensinamento não procede de Deus. Mas Paulo não diz nada disso. Paulo diz que o jovem tem que garimpar, o jovem tem que persistir, tem que conhecer a Bíblia. Leia, conheça, pratique. Eu tenho dito que a geração de mulheres não sabe nada de Bíblia. Vamos mudar isso. A geração de mulheres de pastor, que acompanham os seus pastores, mas não conhecem nada da palavra de Deus. No máximo tem uma aptidão para o louvor e para o instrumento musical, mas são analfabetas no quesito doutrina teológica da Bíblia. Vamos conhecer isso. Persiste em ler. Persiste. Tremendo. Eu podia ficar mais nisso. Aí depois ele diz: exorta, persiste em ler, exortar e ensinar. Exortar e ensinar. Persiste em corrigir. Aprenda a exortar as pessoas que vocês cuidam. Aprendam a exercer autoridade sobre os discípulos. Aprendam a exercer autoridade sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, aos seus liderados. Persiste em exortar, ou seja, não desfaleça o coração pela falta de resposta dos discípulos. Persiste
em ir atrás deles, persiste em corrigi-los. Exortar não é só pressionar, exortar é caminhar junto, é carregar no colo, é ter paciência. Exortar é chamar a atenção, exortar é ouvir, estender um ombro. Exortar é caminhar 2 milhas. E Paulo diz: persiste em exortar. Persistam, exerçam autoridade, cuidem, vão atrás, carreguem no colo a ovelha que está com a pata quebrada. Persiste em exortar e também em disciplinar. Disciplina, tira o carrapicho, tira a sujeira, usa o cajado com sabedoria. Persiste em chamar atenção, em redarguir. Persiste também em ensinar, educa. Saibam educar os seus discípulos, saibam ser educados e educar os que estão à sua volta. Persiste em ensinar, ensina a doutrina, ensina a respeito de pecado, ensina sobre a salvação, ensina sobre o temperamento, ensina sobre o caráter. Persiste em ensinar até que eu vá. Agora abre comigo em Tito. Título capítulo 2. No versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados em tudo. Te dá por exemplo das boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo continua com uma doutrina, com um mandamento aos jovens, e também usa Timóteo como exemplo. A mesma coisa, exorta semelhantemente aos jovens, que sejam moderados em tudo, equilíbrio, mas te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Ele está dizendo aqui o que eu quero ressaltar. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No manuseio da palavra, na interpretação da palavra, não pode de maneira nenhuma, desculpa eu dizer para você que está me ouvindo, não pode de maneira nenhuma, não há possibilidade de um obreiro cristão ter sucesso se ele não tiver domínio das Escrituras. Ele será invariavelmente um péssimo músico, um péssimo cantor, um péssimo pastor, um péssimo discipulador, um péssimo evangelista, um péssimo obreiro. Persiste, exorta, mostra na doutrina, nas verdades bíblicas, incorrupção, incontaminação, e mostra gravidade e sinceridade, seriedade. Jovem, leva a sério a palavra, jovem, leva a sério o estudo, investe no seu estudo teológico. Ele está dizendo para Timóteo, porque refletirá no seu ministério amanhã, e eu nem digo no amanhã, vai refletir no hoje. Ser exemplo, sejam moderados. Ele diz equilíbrio. Por que ele diz isso para os jovens? Porque ele sabe que um dia o jovem quer uma coisa, no outro dia ele quer outra. Num dia o jovem é o mais santo do mundo, outro dia é o mais profano do mundo.
Um dia quer ganhar o mundo para Jesus, outro dia quer se desviar. Um dia tem uma boa conduta, outro dia é repreensível. Sejam moderados, equilibrados. Sejam equilibrados. Equilibrados. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Linguagem sã, como eu disse, o que você tem dito, sã, saudável. E toda essa parte se resume nesses mandamentos de Paulo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Tito. Paulo estava querendo dizer em outras palavras. Isso você pode anotar. Jovens, sejam irrepreensíveis. 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 Eu tenho ensinado aqui o que é ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Sem repreensão. Aquele que não pode ser repreendido. Aquele que não acha lugar de repreensão. Uma conduta impecável, que não é digna de ser repreendida. Correta, honesta, santa. É isso que Paulo está dizendo. Temos que ser irrepreensíveis. Não temos que ser jovens desvairados, explosivos, imorais, tristes, deprimidos, confusos. Não, temos que ser jovens fortes, temos que ser jovens honestos, íntegros, retos, objetivos, determinados, sinceros, irrepreensíveis. É a palavra para os jovens. Que está escrito em Tito. Agora 1 Timóteo capítulo 5. Primeira Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Até aí. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Exemplo no trabalho, exemplo na escola, exemplo na família, exemplo na igreja, exemplo no ministério, exemplo com horários, exemplo com obrigações, exemplo com vida ministerial, exemplo com vida pessoal com Deus, irrepreensível. E depois ele dá outro mandamento a Timóteo, na última linha: Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Pureza. 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 Você precisa ser puro. Olha o mandamento que ele dá para os jovens. Olha a direção que ele dá para os jovens. Diferente dessa poluição gospel que está sendo ensinada e lançada e digerida pelos jovens, que deixa os jovens sujos, incircuncisos, imorais, arrogantes, detratores, que deixa eles incircuncisos de coração, de língua, que deixa eles promíscuos, que deixa eles todos cobiçosos. Ele diz: conserva-te a ti mesmo puro, santo, santificado, purificado, lavado, limpo. É talvez a maior necessidade e é talvez o maior ataque contra o jovem, é na sua pureza, na sua santidade. O que tem passado na mente dos jovens cristãos dessa época, dos jovens cristãos que exercem ministério? Pureza, ou lascívia, ou imoralidade, ou cobiça, ou fornicação, ou vícios, ou adultérios, ou iras, ou pelejas,
ou fantasias eróticas. Conserva-te puro. Conserva-te puro, santo, separado. Precisamos de pureza. Não há requisito, não há quesito para se compor ministério. Não há requisito para se batizar hoje. Não há requisito para se compor o corpo de Cristo. Não há nenhum requisito. Não há nada. Não é necessário abrir mão de nada hoje. Mas Paulo diz, tem que haver pureza. Tem que haver santidade. E nós não temos encontrado isso. Os namoros são libertinos. Os relacionamentos são liberais. São carnais. A promiscuidade dentro do corpo da igreja, nos ministérios juvenis, entre a mocidade da igreja. Não há santificação, não há pureza, não há renúncia, mortificação da carne, santificação dos membros, não há purificação do templo do Espírito, que é os nossos corpos. O jovem não foi chamado para viver essa vida, mas foi chamado, conserva-te. Ele está querendo dizer, você se purifica, logo pode passar, conserva-te puro. Trabalhe para a pureza, trabalhe pesado para ser santo. Sede santos, porque o Senhor, seu Deus, sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Bem-aventurados limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Após ter feito isso, Paulo vai a Timóteo e diz, Timóteo, cumpre o trabalho de um evangelista. Timóteo, participa comigo das minhas aflições. Ele está dizendo do ataque, ele está dizendo da marcha, ele está dizendo do ide aos jovens. Faça o trabalho de um evangelista. A saúde, o vigor que Salomão estava dizendo que nós temos, e que nós temos que lembrar dele nessa época, usar a nossa vida dessa época, a nossa força, a nossa juventude, é para esse momento. Vamos, pregue o Evangelho. Quantas almas estão esperando vocês? Visitem. Vamos pregar a palavra de Deus. Você não pode esquecer disso. Deus chamou você. Jovens, sois fortes. Quantas pessoas vocês anunciaram o Evangelho esse ano? Quantas pessoas vocês abordaram e pregaram o Evangelho? Preguem o Evangelho. Timóteo, pregue em tempo, em fora de tempo. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura da terra. Faz a obra de um evangelista. É agora. Você acha que vai ganhar almas quando? Quando você vai ter disposição de pregar às madrugadas? Quando você vai ter disposição de visitar hospitais? Quando você vai ter disposição de andar com discípulos meses e meses, depois que você for casado? Quando você tiver 2, 3 filhos? Não, o tempo é agora. Faça visita com homens mais velhos. Vá a hospitais. Vai orar por enfermos e doentes em leitos de hospitais. Vá a cultos familiares. Vá fazer visitas em presídios. Vá evangelizar com alguém mais experiente, mas vá. Aprenda a ganhar almas. Vá ganhar almas. É o tempo agora.
de você formar discípulos. É o tempo de você ir às searas agora. É o tempo de você lançar semente. A Bíblia diz: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Vocês têm pés fortes, têm vigor. Vamos! Pregue a palavra. Comece. Procure as pessoas mais experientes. Visite com elas. Vá a cultos familiares com elas. Vá a hospitais com elas. Se você já tem um pouco de experiência e não está fazendo por indisciplina, por desobediência, então volte, vá dia após dia, semana após semana. Quantos lares estão esperando a mensagem de Cristo através de você? Pregue, anuncie, leve material evangelístico, dê bíblias, dê CD, dê folheto, vai, pregue a palavra. Você não contará com outro tempo além desse. Você não terá a mesma disposição no dia de amanhã. Você não terá o mesmo vigor. A hora de você formar, a hora de você ir às searas, é esta hora. A brevidade da vida, o tempo se aproxima. Lembra do Criador agora, logo esse tempo vai passar. Gaste tempo, gaste dinheiro, use seus recursos, compre Bíblia, compre material evangelístico, CDs, DVDs, folhetos. Vá como um profeta, anuncie a palavra de Deus, faça discípulos, caminhe com seus discípulos, forme discípulos, gaste tempo com eles, ore com eles, jejue com eles, ensina a Bíblia, estude a Bíblia com eles. É nesse momento que você terá que fazer isso. Paulo também diz a Timóteo: exercita-te na piedade, disciplina-te na piedade, exercita a sua vida espiritual, exercita ela. Nós vivemos num país que não é disciplinado para nada. As pessoas jogam lixos na rua, as pessoas chegam atrasadas nos serviços, as pessoas entregam serviços pagos, serviços procurados mal feitos, a mão de obra é mal feita, o governo é mal governado. Mas Paulo diz: na piedade, na consagração, na vida pessoal com Deus, deve haver disciplina. Você tem que aprender a disciplinar a tua vida pessoal e a sua consagração. Disciplina na oração. Tem disciplina na oração. Onde Paulo passa, ele diz: e ores por mim. E Paulo: e orando por vós em todo o tempo. E Paulo orava em todo o tempo. Disciplina a tua vida de oração. Tem uma vida de oração repreensível. Tem uma vida de oração densa. Disciplina. Disciplina a tua carne é jejuar. Jejuar com a intenção correta, se consagrar, se santificar, é disciplina. Não se faz isso de qualquer jeito, não se faz quando se quer fazer, se faz debaixo de uma disciplina dada pelo Espírito Santo, dirigida pelas Escrituras. Disciplina. Cresce em santidade, cresce em oração. Os grandes monstros da fé, os grandes profetas da fé, eram homens de oração, de profunda disciplina, de vida devocional disciplinada. Desperte nas madrugadas a orar, exercite o seu corpo a jejuar, estude sistematicamente, profundamente a Bíblia, a palavra de Deus. Exercita-te nisso, porque o exercício corporal para pouco proveito tem, mas a piedade é proveitosa para tudo. São esses os princípios, é esse o Evangelho, são essas as doutrinas para o jovem dessa época, da época de ontem e de toda a época que pode haver. São esses os mandamentos para os jovens. Exercita-te neles, viva eles,
Talvez você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Talvez você ainda não entendeu o que o João diz quando ele diz: jovens, sois fortes, jovens. Tens vigor, tens raça, tens ânimo, tens força muscular, emocional, física, psicológica. Gastem elas para Cristo, gastem elas para o Evangelho, gastem elas para o serviço, porque o tempo se aproxima. É hora, adquire currículo, adquire bagagem, adquire autoridade espiritual, adquiram marcas, e vocês verão o que Deus fará com vocês. O que vocês serão capazes de fazer. Exercita-te nisso. Exercita a piedade, a consagração pessoal. Eu termino com esse versículo, 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. Versículo 7. Timóteo, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém. Termino dizendo, a mensagem pode ser densa, pode ser dura, pode ser um pouco incompreensível. Paulo também sabia que o mandamento é forte. E ele disse para Timóteo, você pode até não entender no momento, mas considera o que eu digo. Recebe primeiro o que eu digo. Aceita o que eu digo. E para vocês que me ouvem, eu digo, aceita essas palavras. Recebe essas palavras. Considera elas. Toma elas para ti. Porque o Senhor dará entendimento de todas elas. Se Ele ainda não deu, Ele ainda dará. Equilíbrio, encaixará cada uma no seu lugar, te dará o aspecto de toda a doutrina para os jovens, te fará entender, compreender, viver e praticar tudo o que te fora ensinado. Por ora, jovens, considera o que vocês estão ouvindo. Sejam jovens fortes. Vamos mudar a nação. Vamos fortalecer a igreja. Vamos reformar a igreja. Vamos ser a geração que estava com Elias, que não se curvou a Baal. Vamos ser filhos do Senhor, filhos irrepreensíveis. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, eu quero te entregar nas suas mãos a vida de cada um, Senhor. Pai, cada um que está me ouvindo, cada um que ouviu, eu sei que essas preciosas sementes tiradas do céu, serão lançadas em vários tipos de solos e de terrenos. Senhor, mas que a maioria caia em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha germinar, que ela venha crescer e frutificar, fazendo desse jovem um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem firmado na doutrina do Senhor, que venha ser a próxima geração de líderes, pastores, que preparará o seu caminho, a sua volta. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da geração de jovens atuais, que o Senhor a desperte, oh Deus, para o verdadeiro Evangelho. Desperte os jovens para a cruz pesada, para a porta estreita. Desperte-os para o primeiro lugar das batalhas, para serem verdadeiros soldados de Cristo e para esperarem a recompensa somente nos céus, ao qual o justo juiz dará a coroa da vida,
para eles e para todos que amarem a sua vinda. Oh Deus, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.